Último bloco, então, gente, da aula 5, sobre a Convenção de Viena. Então, o nome dela inteiro é Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, tá? CVDT. Ela teve a sua criação em 69, tá? O Brasil, ela começou a vigorar só em 80, mas o Brasil foi ratificar ela só em 2010, tá? 2009, desculpa. Ou em 2010, a ONU fez um levantamento aí e 111 países faziam parte. Os Estados Unidos e a França não fazem parte até hoje, tá? Então, uma das possibilidades aí também no decorrer do século XX, isso foi reconhecido só depois, né, no século XX, é que as organizações internacionais, então a OIT, a OMS, tá? Todas essas organizações internacionais aí que a gente reconhece, que elas passaram a fazer parte como sujeito de direito. Então elas passaram sujeito de direito, né, para poderem celebrar tratados. Então, antes eram só os estados parte, tá? Então, a partir de só um estado com o outro poderia fazer um tratado, tá? Então, a partir aí desse século XX agora, né, com toda essa modificação aí, na verdade, com a criação das organizações, né, pós 1950, mais ou menos, com essa criação, e são várias as organizações, tá? Eu nem sei listar elas de cabeça todas. Eu sempre lembro da OIT e da OMS, que são as mais comuns, né, que a gente ouve. Então, a partir da criação delas, começou a reconhecer o direito delas, né, o direito de serem pessoas jurídicas de direito internacional, tá? Então, a partir desse momento, elas puderam, então, também celebrar tratados. Claro, a criação de tratados, gente, ela é uma criação nova, né? É uma positivação do direito internacional. Antes, o direito internacional, ele era basicamente através dos costumes, tá? Então, não existia uma fonte, um assentamento normativo aí escrito, tá? Então, o costume, ele é basicamente verbal, né? Então, os países têm um costume entre si de compra e venda de uma mercadoria, tá? Então, esse acordo é verbal, né? Esse acordo, não existe um tratado entre eles, tá? Os acordos verbais ainda permanecem, o costume ainda permanece, porque como os tratados, se a gente for listar aí, todos os tratados que existem hoje no mundo não são muitos, né? Então, não tem como se prever tudo que pode acontecer, né? Todas as necessidades. Então, o costume ele ainda continua sendo praticado, tá? E os acordos verbais, eles também continuam valendo ainda para o direito internacional, tá? Então, a partir do momento em que o Estado se compromete verbalmente com o outro a fazer alguma coisa, isso é muito sério, tá? Isso é um tratado verbal, ele pode ser cobrado do outro país, tá? Um país pode executar o outro, tá? Então, isso é bem interessante, tá? Lembrando que o tratado, gente, é a positivação do direito internacional, tá? Ele é o assento normativo de direito, tá? Então, também a gente tem que pensar isso. Ele não existe uma forma, tá? Ele não possui forma. A Convenção de Viena não traz isso. Então, assim, o tratado pode ser celebrado de qualquer forma no papel, tá? Diferentemente de um contrato, onde você vai ter que prever aí uma forma específica, né? Uma procuração. Vocês aprenderam aí com o professor Xavier que uma procuração tem uma forma certa, específica, né? Assim como comigo vocês aprenderam que a denúncia tem uma forma, tá? Tem requisitos a serem seguidos. Os tratados não, ele não existe essa formalidade, essa forma essencial, tá? De validade, tá? Então, o tratado, ele tem essa característica aí. Ele pode ser escrito e formal, né? Sendo escrito, ele é formal, mas ele também pode ser informal, que é o costume e o acordo verbal daí, tá? Isso é interessante, tá? Então,
acho que de tratado internacional a gente finaliza aqui, tá? Não tem maiores características aí, é algo mais simples também, né? Não tem muito o que a gente se delongar aí, tá? Sobre costume agora, gente. Então, costume também é uma fonte de direito internacional, tá? E o costume ele não se caracteriza pela via de um instrumento formal assinado e ratificado por um Estado. Ele se traduz mesmo no comportamento reiterado ao longo do tempo das pessoas de direito internacional, comportamento no qual geram normas costumeiras dotadas de obrigação, permissão e proibição. Lembrando sempre, gente, que o costume ele é um comportamento constante, reiterado dos integrantes aí das pessoas de direito internacional ao longo do tempo, tá? Por isso que o costume acaba sendo criado. É igual, um exemplo, né? É o cheque pré-datado. Isso não é a lei que permite, tá? Isso é costume. A Convenção de Genebra, que fala sobre os títulos executivos aí, sobre cheques, vai falar sobre nota promissória, tá? Que é o que regula isso. Ela não traz lá na convenção, tá? A Convenção de Genebra é uma convenção internacional que foi ratificada pelo Brasil, tá? Então, ela não traz no seu bojo essa especificação de que o cheque pode ser predatado para 30, 60, 90. Porém, o costume no Brasil fez reconhecer essa possibilidade, tá? Tanto que a gente passou a ter entendimento jurisprudencial daí que o prazo prescricional seria da data encartulada, colocada na cártula, tá? E essa data poderia modificar quando tivesse a modificação ali do prazo, né, para 30 dias. Então, o prazo prescricional começaria a contar não da data que você colocou, mas da anotação embaixo, bom para 30 dias. Então, o prazo começa depois de 30 dias, tá? Isso a jurisprudência reconheceu como forma de não causar prejuízo ao credor, né? E ao devedor de má fé que não pagou aquele cheque, tá? Então, é interessante a gente ver que o costume ele gera obrigação, permissão e proibição, tá? Isso também no direito internacional também tem essa característica, tá? Ele não tem um suporte físico, tá? Então, não tem um documento, o costume, e ele não tem molde legal nenhum, tá? Como um tratado. O tratado é como se fosse um contrato, tá? Então, é muito diferente. Então, o professor Palharini, ele diz, né, num dos livros dele, que a norma internacional costumeira pode ser identificada no seguinte modelo deontico. Dado o fato de um Estado não cumprir o previsto na hipótese da norma internacional, que é o costume, suportará uma consequência consubstanciada em uma sanção. Tá? Essa é basicamente o modelo deontico aí do costume. Lembram que quando vocês tiveram aula de direito penal, comigo eu falei em questão do modelo deontico do direito penal? Se você cometer determinada conduta, você terá uma sanção. Tá? Lembram que eu acho que eu até escrevi no quadro, fiz os desenhos, tá? No direito internacional isso também existe e é muito parecido, tá? Só não tem uma norma aí, um código, né? Um códice, então é diferente, tá? Tem um outro, o professor Mello, ele fala até sobre os tratados que sustenta que na maior parte os costumes se formou inicialmente e de modo inconsciente. Então, os estados adotavam certas atitudes porque eram cômodas ou respondiam a uma necessidade. Gradativamente, foi se tornando consciência de que a repetição da prática era boa para a ordem social. Então, essa é basicamente a ideia aí. De costume, tá? O professor Rezec também traz aí uma ideia do que é costume, mas acho que pra gente ter uma noção aí, disso, é basicamente isso.
O professor Rezec, ele traz uma ideia pra gente também de que, assim, um tratado não ratificado, porém reiteradamente aplicado num estado, ele passa a ter validade dentro desse estado, tá? Pela questão do costume, tá? Então, isso também é bem interessante da gente ver, tá? Eu não consigo, nunca vi um caso, ele nem coloca um caso concreto aí do que isso aconteceu pra gente no livro dele. Mas é uma ideia viável, né? A partir do momento que um tratado passa a ser aplicado em um estado, ainda que esse não tenha ratificado, o costume gera aquela obrigatoriedade, né? É igual a ideia de quando você tem um contrato aí de aluguel com local de pagamento certo e data certa, e você reiteradamente passa a pagar em outro local de recebimento, em outra data. E o credor, né, o locatário, ele não fala nada, ele aceita, né? Então, a partir aí sei lá, de 4, 5 parcelas que você pagou, ou aluguéis que você pagou e ele não reclamou, aquilo ali passa a ser a modificação tácita daquele contrato e tem que ser aceito, né? Então, é a mesma ideia aí sendo aplicada do direito, né? É bem interessante. Então, princípios gerais de direito. Aqui, gente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque os princípios gerais, eles são aquelas ideias centrais norteadoras, sedimentadoras de uma sociedade, tá? E os princípios gerais de direito, às vezes, eles modificam de local para local. Tá? Então, para o direito internacional, os princípios gerais, eles têm que ser iguais entre as nações ali ratificantes, tá? Serão, vamos supor que a gente tenha aí um litígio entre Brasil e Itália. Vai ser aplicado, no caso, um princípio geral de direito. A gente vai aplicar qual princípio geral de direito? O do Brasil, o da Itália, ou um princípio que as duas nações reconheçam? Um princípio que as duas nações reconheçam, tá? Esse é o correto aí, tá? Então, o professor Agostinho, que é um grande leitor aí das obras do Ronald Dworkin, tá? O professor Ronald Dworkin é um americano e ele é muito usado aqui na Federal, tá? Ele fala que as normas podem ser classificadas em diretrizes e princípios. As primeiras, as diretrizes, estabelecem objetivos a serem alcançados, geralmente referidos a algum aspecto econômico, político ou social. Trata-se, assim, de norma objetiva. Os princípios, por sua vez, indicam pautas cuja observância correspondem a um imperativo de justiça, de honestidade ou de outra dimensão da moral, tá? Então, para o Ronald Dworkin, princípio, ele tem a ver muito com a moral, né? Não diferente, os princípios gerais de direito na ordem internacional não podem ser tidos como uma aspiração natural do espírito humano. Eles possuem a mesma fonte de criação que os costumes e os tratados, advém da criação dos próprios estados. Surgem da evolução do direito, que tende a aumentar a sua sistematização, desenvolvendo-se inclusive na pressão social. No caso do DIP, decorrem do fato de terem sido assentados pelo desenvolvimento do próprio direito internacional público enquanto conjunto de normas, também princípio lógicas que regem a comunidade internacional. Também principiológicas, essa palavra tinha que estar junto. Principiológicas. Eu mandei a minha dissertação para correção e a mulher devolveu com, nossa, bizarro. Com várias alterações que não poderiam ser alteradas. Como exemplo, o princípio da autodeterminação dos povos é um princípio que rege todas as nações, tá? Que é um dos elementos conformadores dos estados nacionais ao longo da história. É por conta deste mesmo princípio que Israel, desde 48, é um estado. E pelo mesmo princípio que os palestinos têm o direito de se organizar em estados. Aqui é um problema bem grande, né? Essa briga aqui é desde a Bíblia. Mas, enfim,
Foi só uma cutucadinha aqui. Uma grande incógnita em torno dos princípios gerais de direito internacional consiste em saber se eles constituem uma fonte autônoma ou se são simples elementos subsidiários, tá? Então, a corrente, aí a gente vai ter duas correntes, uma de fonte e uma de princípio subsidiário, uma de norma subsidiária, fonte subsidiária, tá? Por quê, gente? Porque sem os tratados e sem a gente não teria como criar princípios em direito internacional, né? Porque daí a gente teria que adotar os princípios que os estados utilizam e reconhecem em comum. E tem um outro problema. A jurisprudência as decisões judiciárias aí das cortes, às vezes reconhecem princípios, criam princípios. Então, a gente tem um outro problema aí, tá? Porque o princípio, então, ele não seria, ele é uma fonte subsidiária no direito internacional. Então, é bem complicado de você conseguir determinar essa relação no direito internacional. Para o direito interno, nosso não, o princípio é fonte primária, né? Mas para o direito internacional é um pouquinho mais difícil, tá? Então, para o professor Anzilotti, ele considera que o Estatuto da Corte pretende se referir aos princípios gerais de direito internacional público como sendo uma fonte de direito no sentido formal, sendo obrigação do juiz os formular para o caso concreto, ou seja, os princípios representariam uma fonte de direito somente para a Corte Internacional de Justiça. É bem complicado. O Kelsen, ele nega que os princípios gerais de direito sejam fonte, tendo em vista as diferenças ideológicas entre os blocos, e na época, né, em 1986, a gente ainda tinha aí um bloco capitalista e comunista, né, então seria muito difícil que, naquela época, né, na época que ele escreveu isso, seria muito difícil que princípios gerais de direito fossem realmente gerais, né, seriam diferentes em cada estado da nação. Tá? Outra corrente que a gente fala é do professor Charles Rousseau, que os princípios constituem uma verdadeira fonte autônoma de direito, talvez a mais acertada, tendo em vista que, se assim não fosse, sua vigência não estaria consagrada em diversos tratados, inclusive de forma expressa no artigo 38 da CIJ, tá? E eles ainda podem ser categorizados como princípios constitucionais da sociedade internacional. Então, aqui, gente, vira uma briga descomunal, tá? Se princípio é ou não é fonte de direito internacional, tá? Para o professor Rezec, ele vai falar que os grandes princípios gerais do direito das gentes, que é os direitos humanos, na era atual, o de não agressão, o da solução pacífica dos litígios entre os estados, o do autodeterminação dos povos, da coexistência pacífica e do desarmamento, da proibição da propaganda de guerra, sem prejuízo de outros, menos conjunturas, e sempre lembrando em doutrina ocidental como a do continente do Estado. No domínio comum ao direito internacional e às ordens jurídicas domésticas, é virtualmente unânime o abandono à validade de princípios, ora de direito material, ora de procedimentos, como todos com grande lastro histórico, como a pacta sunt servanda, lex posterior derogato priori, nemo plus iuris transfere potestas con ipsi habet, tá? Então, são esses os princípios aí que ele reconhece como princípios gerais de direito, tá? O professor Rezec reconhece. Lembrando que essa doutrina do professor Rezec é de 2011, então o melhor seria a gente seguir essa ideia, tá? Para o professor Mello, então aí a gente tem como princípios a boa-fé, a coisa julgada e o direito adquirido, tá? Então, proibição do abuso e direito, responsabilidade internacional nascida de atos ilícitos e restituição do que foi adquirido por ato ilícito, exceção de prescrição liberatória, obrigação de reparar não apenas os danos emergentes, mas também os lucros cessantes. São princípios aí oriundos do direito civil e do processo civil que poderiam ser aplicados na esfera do direito internacional, tá? E fora o princípio do non liquet,
surge a intenção de que estes podem servir como alternativas em casos de lacuna. O non liquer é a lacuna mesmo, né? A possibilidade da aplicação de uma legislação de um dos estados, né? Aí para resolver algum conflito, tá? Então seria essa é a ideia, tá? Então, os princípios, eles são, sim, uma parte mais delicada para a gente tratar das fontes de direito internacional, tá? Então, assim, a corrente doutrinária majoritária no Brasil, que é encabeçada pelo professor Rizek, é de que princípios são fontes primárias, sim, de direito internacional. Então, a gente vai seguir como fonte primária, sim, até mesmo porque o Estatuto da Corte os reconhece assim, tá? Então, a gente não vai entrar nessas discussões doutrinárias, trouxe elas porque são essenciais para a gente tentar entender, tá bom? Então, finalizamos aqui e próxima aula, aula 6, a gente vai continuar em decisões judiciárias.